Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver uma das partes que mais cai, né? A gente começa a ver uma das partes que mais cai em análise combinatória, que são duas coisinhas que a gente tem que aprender: a combinação e o arranjo. A combinação, tá? E o arranjo. Vamos tentar entender um pouquinho aqui sobre isso. Como é que funciona? Lembra que na permutação, em cada caso a gente tinha que usar todos os elementos disponíveis? Eu comecei dando um exemplo. Pega 3 pessoas A, B e C e coloca numa fila. Aí tinha o ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Em cada caso a gente usava todos. A combinação e o arranjo são diferentes. Olha só. Imagine que você tenha 4 amigos, A, B, C e D, e que você queira convidar esses 4 para ir jantar na sua casa no dia do seu aniversário. E aí o seu pai vira para você e fala assim: olha, não, você não pode convidar os 4, você só pode convidar 2. Aí você fica lá na sua cabeça: eu posso chamar o A e o B, posso chamar o A e o C, posso chamar o A e o D, posso chamar o B e o C, o B e o D, o C e o D. Pessoal, você também pode chamar o B e o A. Pessoal, chamar A e B e chamar B e A é a mesma coisa. É a mesma coisa. Professor, não, se eu chamar primeiro. Não. Aqui não tem isso, tá? Análise combinatória. Não tem esse negócio aqui de gente... e um vai ficar chateado. Não, esquece isso, tá? Então você pode chamar dessas formas. Você notou que em cada caso eu não utilizei todos os elementos disponíveis, ó. No primeiro caso eu usei só o A e o B. Deixei o C e D de fora. No segundo caso eu usei o A e o C. Deixei o B e D de fora. Depois eu usei o A e o D, deixei o B e C de fora. Eu não preciso de usar todos os elementos disponíveis. Então já é uma diferença em relação à permutação. O que a gente tem que saber? Combinação e arranjo, a gente diz que a gente forma subgrupos, né? Subconjuntos, grupinhos menores. Vamos ver outro exemplo. Imagine que você tenha disponíveis os algarismos de 1 a 4. 1, 2, 3 e 4. Você concorda comigo que usando, eu quero formar números de 2 algarismos. Números de 2 algarismos. Posso formar o 12, 13, 14, 23, 24, 34. Pessoal, dá para formar mais? Dá, e aqui dá mesmo. Porque eu posso formar o 21, o 31, 41, 32, 42 e o 43. Certo? São 2 exemplos em que eu não fui obrigado a utilizar todos os elementos disponíveis. Aqui era a combinação. Aqui é o que a gente chama de arranjo. Por quê? Você viu que aqui A, B e B e A seria a mesma coisa? Já aqui 1, 2 é o 12, 2, 1 é o 21. São coisas diferentes. Então o que vai diferenciar a combinação e o arranjo? O que diferencia combinação e arranjo? Na combinação, a ordem, tá? Não importa. Não importa. Já no arranjo, a ordem importa. O que é isso, a ordem importar? Que se eu trocar os elementos de posição, 2 elementos de posição, eu gero um caso diferente, ó. 1, 2 era o 12. 2, 1, troquei a ordem, virou 21. É um caso diferente do anterior. Os dois têm fórmula. Combinação de NKAK. A gente diz que pode ser combinação de NKK. Combinação de N tomados, escolhidos KK. Dos N elementos, você vai escolher K. A fórmula é N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial. Por exemplo, aqui, ó. Quantos elementos eu tenho? 4. Tenho 4. Certo? Combinação de 4. Dos 4, seu pai deixou você escolher 2. Combinação de 4. 2 a 2. Então seria o N igual a 4, o K igual a 2. 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 menos 2 fatorial. Isso aqui vai dar 24 sobre 2 vezes. Aqui dá 2 fatorial, é 2. 24 dividido por 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estava certinho. Agora, o arranjo tem fórmula? Tem também.
arranjo de nk é n fatorial sobre n menos k fatorial. A diferença é que aqui agora no arranjo não tem esse k fatorial aqui embaixo, tá? Então é arranjo de 4, 2 a 2. Seria 4 fatorial sobre 2 fatorial. 24 sobre 2, 12. Mas professor, por que aqui você usou combinação? Porque a ordem não importava. E por que aqui eu usei arranjo? Porque a ordem importa, tá bom? Vamos fazer agora vários exercícios aí de combinação e de arranjo. Questão do Enem. Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela a seguir. De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os 5 museus para visitar? Então, olha só, a questão pede pra gente aí visitar 5 museus. 5 museus. Só que tem restrição. Por quê? Se não tivesse, vamos pensar primeiro, se não tivesse restrição, ao todo tem quantos museus? 8. 8. Dos 8, o cara teria que escolher 5. Você concorda? Eu sempre penso assim, ó. Você concorda que você está formando um grupinho menor? Dos 8, você vai escolher 5. Se você está formando um grupinho menor, o problema ou é de combinação ou é de arranjo. Aí se eu escolhesse, por exemplo, o MASP, depois o MAN, ou primeiro o MAN e depois o MASP, eu visitaria os mesmos museus? Visitaria. Então a ordem não importa. Seria combinação de 8, 5 a 5. Seria. Se não tivesse restrição. Tá? Qual a restrição? Que desses 5 museus que ele vai visitar, 3 são do Brasil. Então, ó, tem 4 nacionais. Desses, eu vou ter que escolher 3. Combinação, a gente viu que o problema é de combinação, de 4, 3 a 3. E dos 4 internacionais disponíveis, nós vamos ter que escolher 2. Combinação de 4, 2 a 2. Pessoal, agora eu vou fazer uma coisa aqui pra gente treinar, eu particularmente, na combinação. Só na combinação. Eu faço algumas coisas pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Aqui não tem muito como. 4 fatorial, lembra da fórmula? O n é 4, k é 2. 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Mas aqui tem um macetezinho. Combinação de 4, 3 a 3 é o mesmo que combinação de 4, 1 a 1. Professor, como é que você sabe? Quando esses dois primeiros números são iguais, tá? O 4 aqui com 4, a soma dos números depois da vírgula tem que dar 4. Não entendi. Assim, ó, combinação de 7, 2 a 2 vai ser igual a combinação de 7 o quê? 7, 7. 2, que número somado com 2 dá o 7? 5. Ó, combinação de 11, 3. É o mesmo que combinação de 11, 8. Tá, professor, mas para que você está fazendo isso? É porque quando o número depois da vírgula for 1, na combinação, quando o número depois da vírgula for 1, o resultado é o número antes da vírgula. O resultado, então, aqui seria 4. Tá? Quando o número depois da vírgula é 1, o resultado seria o número antes da vírgula. Ah, professor, eu prefiro fazer a fórmula. Não tem problema. Só que se você souber disso, você faz mais rápido. Isso aqui dá 4. 4 vezes, aqui, 24, que é 4 fatorial, 2 vezes 2, certo? Pessoal, 24 dividido por 4 dá 6. 4 vezes 6, 24, que está aí na letra D de dado. O NB. Com 2 goleiros e 7 jogadores que não jogam no gol, calcular o número de times de futebol de salão que podem ser formados. Essa questão, quando caiu na prova do NB, foi um Deus nos acuda. Ah, eu não sou obrigado a saber quantos jogadores tem um time de futebol de salão. Eu não sei quantos jogam na linha, quantos são goleiros. Quando caiu essa questão, foi assim, chuva de recursos. Resposta da UNB. Conhecimentos gerais. Ponto. Então a gente tem que saber algumas coisas, porque eles não vão anular a questão. Observe, ele falou que você tem 2 goleiros e 7 jogadores para formar um time de futebol de salão. Como é que é composto um time de futebol de salão?
Tô com um futebol de salão na cabeça, né? Futebol de salão. Pessoal, dos 2 goleiros, você tem que escolher um. Não tá formando um grupinho menor? Tá. Ou é combinação ou é arranjo. Dos 7 jogadores, você tem que escolher 4. Um time de futebol de salão tem 4 na linha. Agora pensa, se dos 7 eu vou ter que escolher 4, eu tô formando um grupinho menor. Combinação ou arranjo? Se eu escolho o time que tem o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar, ou Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, o time que eu formei é o mesmo ou é um time diferente? É o mesmo time, então a ordem não importa. Quer dizer que o problema é de combinação. Para escolher o goleiro, dos 2 goleiros eu escolho um, combinação de 2, 1 a 1. E dos 7 jogadores de linha eu escolho 4, combinação de 7, 4 a 4, de 7, 4 a 4. Combinação de 2, 1 a 1, dá 2, certo? Combinação de 7, 4 a 4, usa a fórmula 7 fatorial sobre 4 fatorial, 7 menos 4 fatorial. Então nós temos 2 vezes 7 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial. O problema é que quando você vai ficando com fatorial muito grande, você tem que usar alguns artifícios, né? Por exemplo, toda vez que tiver fatorial em cima e fatorial embaixo, o que o cara tá pedindo é, dê um jeito de simplificar, ó. 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Eu sempre desenvolvo os maiores fatoriais até chegar nos menores, né? Pra quê? Pra poder cancelar. Corto 4 fatorial, 4 fatorial. Pessoal, 3 fatorial aqui embaixo. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Corta com esse 6. Ó, 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 7, 70 times possíveis de você formar. Questão do país da UNB. A Copa do Mundo é disputada por 32 seleções previamente classificadas e distribuídas em 8 grupos, com 4 seleções em cada um deles. As 4 seleções de cada grupo jogam entre si, e 2 delas são classificadas e participam da segunda fase da competição. Se os 8 grupos com 4 seleções, cada um, estiverem devidamente distribuídos, qual é a quantidade de formas diferentes de composição da tabela de seleções que disputarão a segunda fase da competição? Olha só essa aí agora, ó. Tem que tomar muito cuidado. Você tem 32 seleções, 32 times, para formar 8 grupos com 4 cada. Não é isso? Ele fala que é assim. Isso está dito na questão. O que ele fala depois? Quando os grupos vão sendo formados, os times jogam todos contra todos num grupo. Vamos imaginar o grupo A. Suponha no grupo A você tem Brasil, Argentina, França e Itália. Você tem esses 4 times. Eles vão jogar entre eles, né? E quantos vão se classificar para a segunda fase? 2. 2 se classificam para a segunda fase. Pode ser Brasil e Argentina, pode ser Brasil e França, pode ser Brasil e Itália. Tem várias combinações. Quantas? Pessoal, ele perguntou quem vai passar de fase. Dos 4, não passam 2? Formou um grupinho menor. Só que cuidado agora. Ele perguntou, a ordem importa aí? Ah, professor, se o Brasil passar em primeiro, a Argentina em segundo, é diferente da Argentina em primeiro, Brasil em segundo. Ok, concordo com você que é diferente, mas não para o que ele perguntou. Ele perguntou quantas possibilidades existem de times na segunda fase. Se o Brasil passa em primeiro, a Argentina em segundo, ou a Argentina em primeiro e o Brasil em segundo, não passam as mesmas 2 seleções para a segunda fase? Então a ordem não vai importar. Dos 4, combinação de 4, você vai escolher 2. Só que isso acontece para o grupo A. Também acontece para o grupo B, para o grupo C, para o grupo D. Quantas vezes isso aqui vai acontecer? Essa combinação de 4, 2 a 2 vai acontecer 8 vezes. Por quê? Porque são 8 grupos. Combinação de 4, 2 a 2. 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Pessoal, eu vou cancelar aqui agora, ó. Cortei. O que sobrou pra gente?
4 vezes 3, 12 dividido por 2, 6. Então aqui dá 6. Do lado aqui dá 6, 6, 6. Vou multiplicar tudo. 6 elevado a oitava. 6 vezes 6 vezes 6, 8 vezes 6 é a oitava, que está aí na resposta da letra A. UNB. Um ônibus parte com 6 passageiros e para em 10 pontos diferentes. Sabendo que 2 ou mais passageiros não desembarcam no mesmo ponto, considere S o número possível de formas de desembarque desses passageiros. Calcule a soma dos algarismos de S. Então olha só o que a questão diz basicamente. O ônibus partiu com 6 passageiros para desembarcar em 10 pontos. Professor, os 6 passageiros podem descer todos no mesmo ponto? Não. Por quê? Está escrito na questão, sabendo que 2 ou mais passageiros não desembarcam no mesmo ponto. Sabendo que 2 ou mais passageiros não desembarcam no mesmo ponto. Quer dizer que num ponto, ou não desce ninguém ou desce uma pessoa só. E é um pouco lógico, se você tem 6 passageiros para 10 pontos, vai ter ponto que não vai receber ninguém. Concorda? Vai ter ponto que não vai receber ninguém. Tem 2 jeitos de fazer essa questão. O primeiro método, que é o método tradicional das pessoas pensarem, é assim. Desses 10 pontos, quantos serão escolhidos para os passageiros descerem? 6. Dos 10 pontos, 6 vão ser escolhidos para eles descerem. Dos 10, 6 vão ser escolhidos. Se dos 10 você vai escolher 6, você está formando um grupinho menor. E se você forma um grupinho menor, ou é combinação ou é arranjo. Pessoal, combinação, arranjo. Pensa assim. Você descer no primeiro ponto, na 702 Sul. Você desceu na 702 Sul, eu desci na 716 Sul. É a mesma coisa de você descer na 716 e eu descer na 702? Não é. Quem achar que é a mesma coisa, experimenta querer descer na 702 e acabar descendo na 716. Vai ter que andar muito de volta, né? Então, é uma questão que A, B é diferente de B, A. Um desembarque é diferente. Então, seria uma questão de arranjo. Seria uma questão de arranjo. Tá? Como é que é a fórmula do arranjo? 10 fatorial sobre 10 menos 6 fatorial. 10 fatorial sobre 4 fatorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 fatorial sobre 4 fatorial. Pessoal, vou cortar o 4 fatorial. E fica essa multiplicação. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Se eu não me engano, dá 151.200. E ele chamou isso de S. Ele chamou essa soma de S. Para marcar no cartão, essa questão era a questão do NB, ele pediu para marcar no cartão a soma dos algarismos. 1 mais 5, 6, mais 1, 7, mais 2, 9. Com 0 dá 9. Então a nossa soma aí dá 9, que era a resposta. Agora olha só. Existe um segundo modo de fazer essa questão. Na verdade, não só essa, tá? Toda questão de arranjo dá para fazer de um segundo modo. Eu, particularmente, Vanzélia, se você me pedir, faz lá a questão. Mesmo que a questão seja arranjo, eu nunca vou fazer arranjo. Por quê? Porque o arranjo dá para fazer pelo princípio multiplicativo. Como? Imagine aqui que você tem 6 passageiros. Passageiro A, passageiro B, C, D, E e F. São 6 passageiros. Em quantos pontos o passageiro A pode descer? 10. Aí o A desceu em um deles. O B tem 10 disponíveis para ele agora? Ele pode descer no mesmo que o A desceu? Não, então 9. Aqui 8, porque já usaram 2. Agora já usamos 3, então aqui é 7. 6 e 5. Multiplica os resultados. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. É a mesma coisa que está lá. 151.200, resposta é 9. Entendido? Toda questão de arranjo dá para fazer pelo princípio multiplicativo também. Uma pessoa faz uma relação de nomes de 10 pessoas amigas. De quantas maneiras distintas ela poderá convidar 5 dessas pessoas, sabendo que na relação há um único casal inseparável? Então olha só. A pessoa fez a lista de 10 pessoas. Alguém fez uma lista com 10 pessoas. E quer convidar 5. Tá, peraí. Dos 10,
Você quer chamar 5. Formou um grupinho menor? Formei. Quando eu formo um grupinho menor, o problema ou é de combinação ou é de arranjo. Combinação ou arranjo? Pessoal, isso aqui seria um problema de combinação. Se eu chamar o A e o B, ou chamar o B e o A, não dá na mesma? As pessoas convidadas não foram as mesmas? Então, problema de combinação. Se não tivesse a restrição aí, tá? Se não tivesse a restrição, se não tivesse, seria combinação de 10, 5 a 5. O problema é que tem a restrição. Tem um casal inseparável. Todo mundo tem um casal de amigos assim, né? Não adianta você chamar só o menino, que a menina não vai. Não adianta você chamar a menina, que ela não vai sozinha, se o menino não for. Então você fazendo a sua lista, você sabe que tem um casal assim de amigos. Você concorda comigo que a primeira decisão que você tem que tomar é se você convida o casal ou não convida? A primeira decisão que você tem que tomar é essa. Se você convida o casal ou não convida. Vamos lá. Suponha, então, que você decidiu convidar o casal. Pensa aqui comigo. Não são 10 pessoas para 5 vagas na sua festa? Pensa comigo aqui. Você decidiu que você vai convidar o casal. Tem 10 para 5 vagas. Pega os 2 do casal, tira lá da lista e já coloca na sua festa. Quantas vagas ainda tem na festa se você já colocou o nome dos 2 do casal? Sobram 3 vagas. Para serem disputadas por quantas pessoas? Não eram 10, eu não peguei os 2 do casal e já coloquei aqui? Então, essas 8 pessoas que restaram vão disputar as 3 vagas. Combinação de 8, 3 a 3. 8, 3 a 3. Ou, é soma, não convida. Vamos supor agora que eu resolvi. Começa tudo de novo, tá? Zero, tem 10 pessoas para 5 vagas. Eu falei assim, ó, eu não gosto de casal assim, então não vou chamar nenhum dos 2. Eu vou lá na lista e já risco o nome dos 2. Você concorda que continuam agora aqui 8 pessoas disponíveis? Só que eu não coloquei ninguém na minha festa ainda. Então eu ainda tenho 5 vagas. Então aqueles 8 não vão disputar 5 vagas? Combinação de 8, 5 a 5. Isso aqui é 8 fatorial sobre 3 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial. 8 fatorial, 5 fatorial, 8 menos 5, 3 fatorial. Você percebeu que a mesma conta é como se fosse x mais x? Né? Mesmo número. Se fosse x mais x, não ia dar 2x? Então isso aqui é 2 vezes 8 fatorial sobre 3 fatorial, 5 fatorial. Sempre que tem fatorial em cima e embaixo, a gente desenvolve os maiores até chegar no menor. 8, 7, 6, 5 sobre 3 fatorial, 5 fatorial. Me ajuda porque eu vou fazer um negócio rápido, ó. Corte 5 fatorial com 5 fatorial. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, corta com 6. Então nós temos 7 vezes 8, 56. 56 vezes 2, 112 possibilidades de convite. Considere 2 retas RS paralelas distintas. Sobre a reta R são marcados 5 pontos distintos, A, B, C, D, E. E sobre a reta S, 3 pontos também distintos, F, G, H. Considerando apenas esses 8 pontos, calcule. Letra A, o número de triângulos determinados. B, o número de quadriláteros convexos determinados. E C, o número de retas determinadas. Questão muito comum de cair em prova, tá? Muito comum. Quer, por exemplo, calcular um número de triângulos determinados. Primeira coisa, a gente tem 8 pontos. Quantos pontos você precisa fazer um triângulo? 3. Ah, pessoal, então, ó, dos 8 eu vou escolher 3. Dos 8 eu vou escolher 3, né? E aí eu descubro se a quantidade de triângulos. Dos 8 eu escolho 3, é um grupinho menor. Aí então pode ser combinação arranjo. Se eu escolho ABF, ABF ou FAB, é o mesmo triângulo ou são triângulos diferentes? É o mesmo triângulo, então isso aí é um problema de combinação. Muito cuidado com isso, tá? Mas o problema não é que a combinação tá certo, a gente vai usar aqui na questão. Só que não é isso. Você concorda comigo que não é sempre que eu pego 3 pontos
que eu vou formar triângulo. Se eu pegar, por exemplo, ABC, eu não formo triângulo. Se eu pegar ABD, eu não formo triângulo. Se eu pegar BCD, eu não formo triângulo. São 3 pontos não colineares, não alinhados para formar triângulo. E aí, tem 2 modos de eu fazer essa questão. Primeiro modo é o que a gente chama de método construtivo. Eu vou construir a solução. Construir a solução é o seguinte, eu não posso pegar 3 pontos da mesma reta. Então eu tenho algumas opções. Ou eu pego 2 pontos da reta R e 1 da S, ou 1 da R, 2 da S. A gente já sabe que a questão é de combinação, não é? 2 da R. Na R tem 5, eu tenho que escolher 2. Combinação de 5, 2 a 2. E 1 da S. Combinação de 3, 1 a 1. Ou é mais. 1 da R. 1 da R. Combinação de 5, 1 a 1. E 2 da S. Combinação de 3, 2 a 2. Então vamos lá, combinação de 5, 2 a 2, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Esse aqui, ó, é bom você saber de cabeça. Quando o número depois da vírgula é 1, o resultado é o primeiro. Mais 5 a 1 é 5, 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial. 5 fatorial é 120, dividido por 2 dá 60. 3 fatorial é 6, 60 dividido por 6 dá 10. Então, ó, isso aqui tudo, ó, isso dá 10. 10 vezes 3 dá 30. Mas, me ajuda aqui. 3 fatorial é 6. 6 dividido por 2 dá 3 aqui, ó. Isso aqui dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, o total de triângulos, 45. Só que existe um segundo modo para a gente fazer essa letra A. Tá? Na verdade, não é só letra A. Tudo questão de combinatória. A gente pode tentar resolver desses 2 modos. Ah, qual é melhor? Vai depender da questão. E aí a sua experiência e de algumas dicas. Que é o chamado método destrutivo. O que seria destrutivo? Destrutivo, você pegar tudo que pode acontecer, não é o que você quer. Tudo que pode acontecer. E tirar o que você não quer, ou tirar o que não pode. Como assim? Lembra que eu comecei a questão falando, ah, tem 8 pontos, eu preciso de 3 para um triângulo? Combinação de 8, 3 a 3. Só que nem sempre que eu pego 3 pontos eu formo triângulo. Então eu tenho que tirar quando eu pego 3 pontos e não formo triângulo. Quando é que eu pego 3 pontos e não formo triângulo? Se eu pegar 3 pontos aqui da reta R, eu não vou formar triângulo. Então, ó, quando desses 5 eu escolher 3, eu não formo triângulo. Combinação de 5, 3 a 3, eu tenho que tirar. E eu também não formo triângulo quando eu escolher 3 da reta S. 3 de 3. 3 dos 3. Pessoal, aqui é 8 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial. A gente já fez isso aqui hoje. Tá? A gente já fez naquela questão do casal, né? Na questão do casal, isso aqui dá 56. Mas se você quiser, faz a continha aí, tá? Menos 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Menos, e aqui é um macetezinho bom. Sempre que os 2 números forem iguais na combinação, o resultado dá 1. Me ajuda aqui. 5 fatorial. A gente já fez esse, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Porque é a mesma conta. 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Lembra que isso aqui tinha dado 10? Que o resultado deu 30, ó. Tinha dado 10? Então aqui é 10 menos 1. 56 menos 10, 46. Menos 1, 45. É a nossa resposta. Óbvio que tem que dar a mesma coisa, tá? Pessoal, qual é melhor? Vai depender da sua experiência, da quantidade de exercícios que você faz. Só que existem algumas dicas nos probleminhas, principalmente contextualizados, para você usar esse método destrutivo. Anota isso. As palavrinhas no máximo, no mínimo, ao menos e pelo menos. No máximo, no mínimo, ao menos e pelo menos, são dicas para você utilizar o método destrutivo. Não quer dizer que ele vai ser melhor não, mas são dicas. A letra B quer saber o número de quadriláteros. Quer ver? Se eu pegar 4 da mesma reta, eu formo quadrilátero? Não. Se eu pegar 3 de uma reta, A, B, C, e um da outra, o F, A, B, C, F, eu formo quadrilátero? Não. A, B, C, F eu formo triângulo. O B vai fazer parte do lado da C. Então,
Então, ó, eu não posso pegar os 4 da mesma reta. Não posso pegar 3 de uma reta e 1 da outra. Ou seja, o que que me sobra? Me sobra que eu tenho que pegar 2 da R e 2 da S. 2 da R. A R tem 5, eu vou escolher 2. Combinação de 5, 2 a 2. E 2 da S. Tem 3. 3, 2 a 2. Me ajuda na conta, hein? 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, vezes 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial. Ó, 120 dividido por 2, 60. Dividido por 6 dá 10. Primeira parte deu 10. Vezes 3 fatorial é 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o resultado total, 30 quadriláteros. E por fim, a letra C, que pede o número de retas determinadas. Presta atenção nisso. Aqui envolve até geometria. Reta tem começo? Não. Reta tem fim? Também não. Reta não tem nem começo e nem fim. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Que se eu escolher o A com o B, qual reta que eu formei? Não é reta AB, eu formei a reta R, porque não tem nem começo nem fim. Se eu escolher o C e D, que reta que eu formei? AR. Se eu escolher o B e o E, que reta que eu formei? AR. Então eu não posso chegar e falar assim, ó, dos 8 escolhe 2 e aí eu formei uma reta. Porque eu estaria contando a reta R um monte de vezes e estaria contando a reta S um monte de vezes. Então não pode. Tá, professor, e aí eu faço o quê? Você concorda que uma das retas, sem eu contar repetidas vezes, é a reta R? Dependendo se eu pegar A e B, A e C, A e D, vai formar uma reta só que é a reta R. Então eu já vou colocar 1 para a reta R, que ela existe. Vou colocar 1 também para a reta S, independente se eu escolhi o F com G, o F com H, o G com H. Então, ó, contei a reta R que existe, contei a reta S. Só que existem outras retas que são formadas escolhendo um ponto da reta R com um da S, ó. Essa é uma reta. Ó, essa é outra. Essa é outra. Vamos fazer mais, tem um monte, ó. Essa é outra. Essa é outra. Essa é outra. Você vai fazer todas? Claro que não. Como é que eu estou formando essas retas? Eu estou escolhendo um ponto da reta R e um ponto da reta S. Então, ó, um ponto da R, combinação de 5, 1 a 1. E um da S, 3, 1 a 1. 1 mais 1, 2. Lembra comigo? Combinação de 5, 1 a 1, ó. O resultado é 5. 3, 1 a 1, o resultado é 3. 3 vezes 5, 15 mais 2. 17 retas determinadas. UNB. Ao final de uma festa, ocorrem 28 apertos de mãos para as despedidas. Considere que cada participante despediu-se de todos os demais. Calcule o número de pessoas que estavam presentes. Então olha só o que a gente sabe. O cara pede quantas pessoas participam aí da festa, sabendo que tiveram 28 apertos de mão. Você não sabe o número de pessoas, então eu vou falar que são X pessoas. X pessoas. Bom, a dúvida é a seguinte. Quantas pessoas eu preciso para um aperto de mão? Preciso de 2. Concorda? Então das X, para dar um aperto de mão, das X pessoas, eu vou ter que escolher 2. Então você está formando um grupinho menor. Se você está formando um grupinho menor, ou é combinação ou é arranjo. E aí, professor, combinação ou arranjo? Pensa, o aperto de mão entre o A e o B é o mesmo aperto de mão do B e do A? É o mesmo aperto de mão. Então o problema é de combinação. Combinação de x 2 a 2, do x você escolhe 2, tem que dar o número de apertos de mãos. 28. X fatorial sobre x menos 2 fatorial, 2 fatorial, tem que dar 28. Cuidado aqui, hein? X fatorial, x, como é que eu desenvolvo ele? Não é sempre diminuindo 1 no fatorial? Então, x menos 1, x menos 2 fatorial. Aí você para aqui. Por que você para aqui, professor? Para eu poder cortar com x menos 2 fatorial de baixo. 2 fatorial é 2. Ó, observa. Vou cortar aqui, ó. Esse com esse. X vezes x, chuveirinho, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 2 vai para lá multiplicando, 56. X quadrado menos x menos 56 igual a 0. Equação do segundo grau. Pode ser Bhaskara ou soma e produto. Como eu sei que vocês sabem Bhaskara, eu vou fazer soma e produto para a gente treinar.
Lembra que a soma é menos B sobre A? Soma 1. Produto C sobre A, menos 56. Pessoal, dois números somados dão 1 e multiplicados menos 56, 8. E menos 7. Menos 7 não faz sentido. Então, a resposta, 8 pessoas. FUVEST. Em uma classe de 9 alunos, todos se dão bem, com exceção de Andréia, que vive brigando com Manuel e Alberto. Nessa classe, será constituída uma comissão de 5 alunos, com a exigência de que cada membro se relacione bem com todos os outros. Quantas comissões podem ser formadas? Olha só então, quem é o problema aí? Você tem lá, são 9 pessoas, tem a Andréia, Manuel e o Alberto. Esse você sabe os nomes, os outros você não sabe os nomes. A comissão, ela precisa de ter 5 pessoas. Só que não pode ser de qualquer jeito. Quem é a pessoa problemática? A pessoa problemática não é a Andréia? Então a primeira coisa que você tem que decidir é se a comissão é com a Andréia, e aí se tiver a Andréia, não pode ter o Manuel e o Alberto, ou se a comissão é sem a Andréia. Que aí tá liberado. Aí tá liberado. Pessoal, pensa comigo. Das 9 pessoas, tem que escolher 5. Formou um grupinho menor. Se você formou um grupinho menor, é combinação arranjo. Combinação arranjo. Combinação. Escolher A e B para comissão. Ou B e A não dá na mesma? Então me ajuda aqui, vai. Me ajuda aqui. Pessoal, se eu decidir que a Andréia vem. Você tinha 9. A Andréia vem para cá, para um dos 5 lugares. Vão sobrar 4 lugares só. 4 lugares só. Para quantas pessoas? Não ficam. Quando você tinha 9, você tirou a Andréia, veio para cá, ficaram 8. Só que todos os 8 aqui podem vir para a comissão? Se a Andréia tá aqui, o Manuel e o Alberto não podem vir, tem que jogar fora. Então só sobram 6 aqui, ó. A Andréia veio para cá, o Manuel e o Alberto você jogou fora, então você tirou 3 já dali. Só sobram 6. Esses 6 estão disputando 4 vagas, porque a Andréia já ocupou uma. Ou é mais. Começa tudo de novo. 9 para 5 lugares. Sem a Andréia. Sem a Andréia. Pega a Andréia e joga fora. Você não ocupou lugar nenhum aqui. Continua com 5 vagas. Para quantas pessoas? Para 8, que você só tirou a Andréia. Combinação de 8, 5 a 5. 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. 8 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial. Então aqui nós temos 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial, 2 fatorial é 2. 8, 7, 6, 5 fatorial. 5 fatorial vezes 3 fatorial é 6. Pessoal, vamos lá, ó. Corto 4 fatorial, 6 com 6, 5 fatorial, 5 fatorial. Nós temos aqui 30 dividido por 2, 15. 8 vezes 7, 56. Então, nosso resultado, 71 comissões possíveis. Ita. Dentre 4 moças e 5 rapazes, deve-se formar uma comissão de 5 pessoas com, pelo menos, uma moça e um rapaz. De quantas formas distintas tal comissão poderá ser formada? Então, olha só. 9 pessoas a gente tem, 4 mulheres e 5 homens, para formar uma comissão com 5. Se não tivesse restrição dos 9, você vai escolher 5. Formou um grupinho menor. Se você formou um grupinho menor, ou é combinação ou é arranjo. Combinação, arranjo. Combinação. Comissão com A e o B é a mesma coisa de comissão com B e com A. Seria combinação de 9, 5 a 5. Só que tem uma restrição aí. Qual é a restrição? Tem que ter pelo menos um homem e uma mulher na comissão. Olha só. Você pode ter então a comissão com 4 homens, uma mulher. 3 homens, 2 mulheres. 2 homens, 3 mulheres. 1 homem, 4 mulheres. Professor, e a comissão com 5 mulheres? Não, não tem jeito. Você só tem 4 mulheres disponíveis. Eu posso fazer esse, mais esse, mais esse, mais esse. Acho cada um desses, soma e acho a resposta. Só que você não dá trabalho, né? Porque tem uma dica aí. Tem uma dica. A dica é a palavrinha pelo menos. Pelo menos é dica para a gente usar o método destrutivo. O que é isso? Eu vou calcular o total. Lembra que o total era a combinação de 9, 5 a 5? E vou tirar o que eu não quero.
Se eu quero que tenha pelo menos um homem, pelo menos uma mulher, eu não posso ter comissões só de homens e nem posso ter comissão só de mulheres. Então eu tenho que tirar comissões só de homens. Comissão só de homem eu teria que escolher 5 homens dos 5 disponíveis. E tenho que tirar comissões só de mulheres. Só que nesse caso não tem que tirar nada, porque não tem jeito de ter comissão só de mulher. Você só tem 4 mulheres disponíveis, como é que você vai formar uma comissão com 5 mulheres? Não faz sentido. Então é só fazer essa continha, muito mais rápido que fazer aquilo lá. Ah, professor, e se eu fizesse aquela? Você faz cada uma delas, soma. Tem que dar o mesmo resultado, só vai dar muito mais trabalho. Me ajuda. 9 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial. Quando os dois números são iguais, dá 1. 9, 8, 7, 6, 5 fatorial, deixa o 5 fatorial. Me ajuda aqui, ó. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, menos 1. Ó, corto 5 fatorial. 4 e o 2 você corta com 8, 3 você corta com 6, fica 2. Pessoal, 9 vezes 7, 63 vezes 2, 126 menos 1, 125. Você acabou de fazer uma das questões dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Essa questão é a questão do ITA. Né? Vestibular de matemática os mais difíceis do Brasil, ITA e IME. Tá bom? Bom, a gente vai agora então ver uma permutação com repetição. O que é isso? Lembra que a gente viu permutação simples? Que os elementos não podiam se repetir, era o caso da fila, colocar 3 pessoas A, B e C na fila indiana? A gente vai ver agora permutação com repetição, quando tem elementos repetidos. Imagine, por exemplo, que você pegue a palavra arara. Vamos pegar a palavra arara. Se você fosse pensar na permutação, tem quantas letras? Ah, tem 5. Ah, professor, então eu vou lá e faço permutação de 5. Não pode. Por quê? Porque você estaria me dizendo que qualquer troca de 2 letras, eu estou gerando um anagrama, uma situação diferente. E observa, por exemplo, que se eu trocar apenas os As aqui, ó, esses As de lugar, só esses. Você concorda que eu troquei o A azul e o A vermelho de lugar? Eu formei um anagrama diferente ou é o mesmo anagrama? A palavra é a mesma, mesmo anagrama. Se eu trocar agora esse, ó, trocar esses aqui assim, ó, você concorda comigo que, de novo, a gente tem um mesmo anagrama? Então, se eu fizesse permutação de 5, eu estaria contando aquilo ali repetidas vezes. Como é que eu faço? A gente faz assim. A gente faz sim a permutação de 5, porque são 5 letras. Só que tem letras repetidas. E aí a gente coloca aqui em cima o número de vezes que a letra se repete. Quantas vezes o A se repete? 3, a gente põe um 3. Quantas vezes o R se repete? 2, a gente põe um 2. A gente lê isso assim, ó. Permutação de 5 com repetição de 3 e 2. Permutação de 5, repetição de 3 e 2. E a fórmula é 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Tá? Por exemplo, imagine que alguém te pergunte quantos anagramas tem a palavra bananada. Quantas letras a gente tem ali, ó? Permutação, são 2, 4, 6, 8. P de 8. Quantos As? 1, 2, 3, 4 As. O A se repete 4 vezes. Quantos N's? 2. O B tem 1, o D tem 1. Como eles não se repetem, eu não preciso de colocar. Mas se eu quiser, eu posso pôr. A fórmula é 8 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. Se eu tivesse colocado o B, ia ter o 1 fatorial e o D, 1 fatorial. Então a gente sabe quantos anagramas tem. 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. Sobre 4 fatorial vezes 2. Corta o 4 fatorial e corta aqui com 4. Isso aqui dá 30, 210, 840 anagramas. Ah, professor, e esse aqui? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2. Corta, isso aqui daria 10 anagramas. Beleza? Considere todos os anagramas da palavra marmelada e responda cada item a seguir. Letra A. Quantos são no total? B. Quantos começam com M? C. Quantos começam com consoante? D.
Quantos tem as vogais e consoantes juntas? Então, olha só, primeira pergunta aí na letra A. Quantos são no total? Primeiro, para descobrir o total tem que ir trocando as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Permutação de 9. Tem letras repetidas? 2 M's. 1, 2, 3 A's. E só, né? Então, ó, 9 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, que fica grande, ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, para um pouquinho aí. Viria 3 fatorial, que é cortar com de baixo. Então, eu vou tirar e vou deixar só 2. Cortei o 3 fatorial com 3 fatorial, tá? Aqui, para simplificar um pouquinho, a gente já simplifica. Bom, e aqui é conta, pessoal. 9 vezes 8, 72. Vezes 7 vezes 6, 42. E depois eu multiplico 5 vezes 2, que é por 10. 4, aqui dá 14. 8, 28. 4, 2, aí vai 1, dá 0, 3. Então fica 3, 0, 2, 4 com 0, porque é vezes 10. Esse era o total. Aí a letra B. Quantos começam com a letra M? Lembra que eu falei de um método rápido da gente fazer? Agora é a sua utilização. Quantas letras M nós temos? 2. De um total de quantas letras? 9. Então, 2 nonos do total. 2 nonos do total. Então, ó, multiplica ali por 2, fica 60,480 e vamos dividir por 9. Vai dar 6 vezes 9, 54, sobra 6. 7 vezes 9, 63, 18. 2 vezes 9, 18 dá 0, põe um 0 aqui. 6.720. A letra C. Pergunta, quantos começam com consoante? Vamos contar. Quantas consoantes tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nonos do total de 30.240. Então, ó, pega 30.240, você divide por 9 primeiro. Dividindo por 9 vai dar 3, sobra 3, 32. 3, 27, sobra 5. 6, sobra nada, 0, sobra nada. 3, 360. Agora a gente multiplica por 5, que é vezes 5. Dá 0, dá 30, vão 3, dá 15, 18, vai 1, 16. 16.800. E a letra D pede: quantos tem as consoantes juntas? Pessoal, consoantes juntas, as vogais têm que estar juntas? Não, ó. A, E, aí vamos juntar as consoantes. M, R, M, L, D, A. Ó, consoantes juntas, eu não posso correr o risco delas ficarem separadas. Junta e finge que é uma só X. É como se a gente tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de 6 letras. Só que dessas letras, ó, A, E, X, D, D, A, você concorda que tem 3 As com repetição de 3. Só que nota uma coisa, aqui dentro elas não podem trocar de lugar entre elas, o M, o R, o M e o L. Permutação de 4 com repetição de 2 M's. Então é 6 fatorial sobre 3 fatorial, 4 fatorial sobre 2 fatorial. Então aqui nós temos, ó, 6, 5, 4, 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Simplificar o que der, ó. 3 fatorial corta com esse, 2 fatorial corta com esse. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 vezes 12. 12 vezes 12, 144 com 0. 1.440 anagramas. FUVEST. A figura abaixo representa parte do mapa de uma cidade onde estão instaladas as casas de João A, de Maria B e a escola C, e um possível caminho que João percorre para, passando pela casa de Maria, chegar à escola. Qual o número total de caminhos distintos que João poderá percorrer, caminhando somente para norte ou leste, para ir de sua casa à escola, passando pela casa de Maria?
Pessoal, esse tipo de questão é muito, muito, muito comum, tá? Olha só. Ele fala que tem que sair do A e pro C, mas passando pela casa da Maria, passando pelo B. Então eu tenho que quebrar em 2 pedaços. O primeiro que vai de A para B e depois de B para C, certo? Só que ele só pode andar para o norte e para leste, para direita, para cima e para direita. Observa, vou fazer um caminho qualquer para ir para lá, ó. Para cima, direita, 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 direita. O que eu quero que você perceba, eu agora não vou fazer na figura. Olha só, você concorda que é C, para cima, vou chamar de C. 1, 2, 3, 4 para a direita. Só que eu podia ter feito o caminho assim, ó, para ir até a casa da Maria. Direita, direita, para cima, direita, direita, para cima. Seria esse, ó. D, direita, direita. C, direita, direita, para cima. Esquece a questão por enquanto. Tô fazendo só de A para B, tá? Esquece a questão. Olha só para as letras. Nos 2 casos, você concorda que tem 6 letras? Mas existem vários outros casos. Em todos, não tem jeito. Eu não posso andar os 6 para cima, depois para a direita, depois para baixo. Não pode isso. Só pode para norte e para a direita, né? Para cima e para a direita, norte e leste. Então não tem como você subir e depois descer. O que eu quero que você entenda é que qualquer caso que você escolha saindo do A e indo para o B, com esses movimentos disponíveis, obrigatoriamente você vai ter 6 letras, sendo 2 Cs e 4 Ds. A única coisa que você vai fazer é trocar a ordem. O que é isso aqui? Isso é uma permutação de 6 letras com repetição de 2 Cs e 4 Ds. E é vezes. Vamos ver? Me ajuda. Sai do B e vai para o C. Vamos fazer um caminho, ó. Pra cima, direita, direita, ó. C, D, D. Outro caminho, ó. Direita, pra cima, direita, pra cima, ó. D, C, D, C. Vamos fazer mais um? Pra cima, direita. Depois, direita de novo. Aí, pra cima e pra cima. Quantas letras sempre são aqui, ó? Pode fazer qualquer caso. 5 letras. Permutação de 5. Com repetição de 3 Cs. Pode olhar que em todos tem 3 Cs e 2 Ds. De 3 e 2. 6 fatorial. 2 fatorial, 4 fatorial. 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Sobre 2 fatorial, 4 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Me ajuda, ó, me ajuda. Corto 4 fatorial, corto 3 fatorial. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15. Vezes 5 vezes 4 dá 10, dá 20. Sobre 2, 10. Então são 150 caminhos possíveis. Considere a equação x mais y mais z igual a 13. Dessa equação, calcule o número de soluções, letra A, naturais, e letra B, inteiras, em que x maior do que 1, y maior do que 2 e z maior do que 3. Pessoal, outra questão bastante comum, que pede para a gente descobrir quantas soluções naturais tem essa equação. Para a gente fazer isso, a gente vai lembrar lá do seu jardim de infância. Como assim, professor? Quer ver? X mais Y mais Z tem que dar 13, são números naturais. Por exemplo, 3, 4 e 6. É uma solução possível? É. 5, 3 e 5. É uma solução possível? É. 0, 2 e 11. É uma solução possível? É também. Só que ao invés de escrever as soluções assim, porque desse jeito você vai ter um monte. Você vai ter um monte de possibilidade aqui, né? Porque, por exemplo, quer ver uma coisa que é importante a gente saber? 5, 3 e 5, por exemplo, 0, 2 e 11, vamos pegar o 0, 2 e 11. É diferente escrever 2, 11 e 0. Por quê? Porque cada variável ali é diferente. Aqui o x é 0, aqui o z é 0.
Aqui o Y é 2, aqui o X é 2. Aqui o Z é 11, aqui o Y é 11. Vai dar um trabalhão fazer assim. Não daria para fazer todos, porque a gente acaba esquecendo alguma ou contando alguma 2 vezes. Presta atenção, porque esse método é um método muito famoso de análise combinatória, que é assim. Ao invés do 3, quando você estava lá no jardim de infância, você não sabia que isso aqui significava 3. Seu pai comprava palitinho de picolé para você na escola. Aí você fazia assim, 1, 2, 3. Aí no 4, ó, 1, 2, 3, 4. E no 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você colocava, pra gente saber quem é X, quem é Y, quer dizer, eu vou separar, onde tiver sinal de mais, eu vou pôr uma bolinha. Por quê? Porque eu sei que antes da primeira bolinha tá o X, entre as duas tá o Y, depois é o Z. Vamos fazer outro, ó. Olha o 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, bolinha. 1, 2, 3, bolinha. E depois, 1, 2, 3, 4, 5. Fazer agora, ó, 0, 2 e 11. Vou fazer só mais esse, tá? Só o 0, 2 e o 11. 0, então não tem nada antes da primeira bolinha. 2 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que eu quero que você olhe, esse método é chamado método de paus e bolas, tá? Análise combinatória. E a gente precisa aqui saber o que está acontecendo. Em todos, pode contar. Tem quantos elementos? Tem 15. Tem 13 palitinhos e 2 bolinhas. Pode contar nesse. Tem 13 palitinhos e 2 bolinhas. Tem 15 elementos. A única coisa que eu estou fazendo é trocar de lugar. Permutação de 15 com repetição de 13 palitinhos e 2 bolinhas. Então, para que serve esse método de paus e bolas? Para calcular o número de soluções naturais de uma equação. Nota que as variáveis podem valer 0. Então, aqui, ó, pode ser 0. Então, é o número de soluções naturais. 15 fatorial, 13 fatorial, 2 fatorial. Isso é 15 vezes 14 vezes 13 fatorial sobre 13 fatorial vezes 2. Esse corta. 14 por 2 dá 7 vezes 5, 105 possibilidades. Certo? Só que a letra B traz assim, número de soluções inteiras. X maior que 1, Y maior que 2, Z maior que 3. Eu já não posso fazer paus e bolas logo de cara. Não pode fazer de cara. Ué, professor, por quê? Lembra que paus e bolas era para soluções naturais? E que as variáveis poderiam valer 0? Ali não pode. Ali tem restrição. Toda vez que tiver restrição, você vai ter que dar um jeito de tentar acabar com a restrição. Como? A gente faz assim, ó. X não tem que ser maior do que 1 e ser número inteiro? Se ele tem que ser um número inteiro maior do que 1, ele tem que ser pelo menos 2. Ele tem que ser pelo menos 2. Ou seja, eu vou falar que x é 2 mais a. Esse a vai poder ser 0? Vai. O a vai poder ser 0, porque se o a for 0, x dá 2. Y maior que 2. Ele é pelo menos 3. Y é 3 mais b. E z maior que 3, ele é pelo menos 4. 4 mais c. Só que a equação original era x mais y mais z igual a 13. Vou lá e troco o x por 2 mais a, o y por 3 mais b, o z por 4 mais c. E isso tem que dar 13. Pessoal, a mais b mais c, 2, 5, 9 vai dar 4. Presta atenção. Por que eu não podia usar paus e bolas de cara? Porque tinha restrição. Aqui eu posso usar paus e bolas? Posso, porque o A pode ser 0, o B pode ser 0 e o C pode ser 0. Então me ajuda aqui, ó. 1 e 2 é uma solução. Outra. 3, 0 e 1 é outra solução. 2, 2 e nada é outra solução. Pessoal, permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Com repetição de 2 bolinhas e 4 palitinhos. 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial vezes 2. Cortou? 6 vezes 2 dá 30, dividido por 2 vai dar 15 possibilidades. FGV. Um fundo de investimento disponibiliza números inteiros de cotas aos interessados nessa aplicação financeira. No primeiro dia da negociação desse fundo, verifica-se que 5 investidores compraram cotas e que foi vendido um total de 9 cotas.
Em tais condições, o número de maneiras diferentes de alocação das 9 cotas entre os 5 investidores é igual a... Então vamos para a questão contextualizada. 5 investidores compraram 9 cotas. Você sabe quantas cotas o primeiro investidor comprou? Não, vou chamar de X. A que o segundo investidor comprou Y, terceiro Z, W e K. Só que eu sei que, se eu somar as cotas que eles compraram, tem que dar 9. Tem que dar 9. Ah, então, professor, número de soluções de uma equação, paus e bolas. Cuidado, para saber se eu posso usar paus e bolas, eu tenho que saber se tem restrição ou não. Tem restrição? Tem. Está escrito que 5 investidores compraram cotas. Por exemplo, se eu falo assim, você comprou uma cota, você tem que ter comprado pelo menos uma. Senão não são 5 que compraram, seriam 4. Então, ó, o X tem que ser pelo menos 1. Então ele é 1 mais A. O Y pelo menos 1, 1 mais B. O Z pelo menos 1, 1 mais C. O W pelo menos 1, 1 mais D. O K pelo menos 1, 1 mais E. Se eu somar isso, tem que dar 9. Então observa, A mais B mais C mais D mais E. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vai para lá, menos 5, fica 4. Aí você vai lá e chuta uma solução, igual a gente vem fazendo. 1, 1, 1 e 1, por exemplo. Ou, sei lá, 0, 0, 2, 0 e 2 pro E. Ou então assim, ó, 1, 2, 3, 4, nada, nada, nada e nada. Olha para todos, são sempre quantos elementos? 8. Permutação de 8. Com quantos palitinhos? 4. Quantas bolinhas? 4. 8 fatorial sobre 4 fatorial, 4 fatorial. 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. Sobre 4 fatorial vezes, no lugar do 4 fatorial, 4, 3, 2 e 1. Observa, cancela um 4 fatorial. 4 vezes 2 dá 8, corta com 8. 3 corta com 6, dá 2. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 7, 70 possibilidades. Então, por hoje a gente para aqui.